o amor de Jesus ressuscitado. Queridos concelebrantes, ministros, querido irmão, querida irmã, Romeiro e Romeiro de Nossa Senhora, querido irmão, querida irmã, que forma uma grande comunidade conosco, rezando aí onde você está, procurando também escutar essa palavra de Deus com o seu coração. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Minha gente, que expressão bonita! Primeiras comunidades cristãs, formada de judeus que tinham seguido Jesus, de pagãos que se convertiam com a pregação dos apóstolos, e foram formando as primeiras comunidades. E lá nos Atos dos Apóstolos, São Lucas nos dá esse testemunho bonito. Eles eram um só coração, uma só alma. E é por isso que essas primeiras comunidades, elas se tornaram para nós como que a moldura ou o espelho para todas as nossas comunidades. Quase que, eu diria para vocês, um objeto de inveja. Um só coração, uma só alma. E não era apenas uma fraternidade de sorrisos e abraços. Era uma fraternidade de uma grande solidariedade entre eles. Olha o testemunho da palavra de Deus. Ninguém passava necessidade entre eles. Dividiam seus bens. Chegavam a vender parte dos seus bens, colocando aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos distribuíssem àqueles que tinham necessidade. Era um só coração, uma só alma, que sabia também partilhar, ser solidário, que não admitia jamais vir participar de uma Eucaristia, ver Jesus repartir o seu pão e depois na vida concreta negarem-se a dividir o seu pão com os outros, os seus bens. E o Evangelho continua a conversa de Jesus com aquele velho fariseu Nicodemos, de boa vontade. Ele tentava entender a mensagem de Jesus, mas sentia dificuldade. Por quê? Estava preso às estruturas sociais, religiosas do seu tempo. Não conseguia se libertar, era quase uma escravidão, até mesmo as tradições, as leis do Antigo Testamento. E aí Jesus vai dizer para o velho Nicodemos: meu velho, se você quer entender a minha mensagem, se você quer aceitar o reino de Deus que eu estou pregando, você tem que nascer de novo. Se você continuar metido nessas estruturas, nesse mundo religioso, social que você vive, você não vai conseguir nunca chegar a acolher esse reinado de Deus. E não é nascer no ventre da mãe novamente, é nascer do Espírito Santo. Esse Espírito que fez com que os apóstolos, os primeiros discípulos, finalmente conseguissem entender a novidade de Jesus, o porquê daquele mistério da encarnação, da vida, do sofrimento, da morte e da ressurreição do Senhor. Entender o mistério da cruz como fonte de cura, fonte de perdão, fonte de redenção. Quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim. Exatamente o que Jesus pede de todos nós. E em tudo isso, o que Nosso Senhor mais desejava, o que Ele mais suplicava ao Pai, e foi praticamente, minha gente, a última oração de Jesus: Pai, que todos sejam um, como nós somos um, que vivam na unidade, que tenham um só coração e uma só alma, que haja um só rebanho, um só pastor. Vamos meditar um pouquinho, até onde essas duas leituras ainda acontecem na nossa vida atual. Nós somos, minha gente, cerca de 1,3 bilhão de cristãos. Melhor,
2 bilhões e 300 milhões de cristãos no mundo todo. Desses 2 bilhões, católicos, se declaram católicos, 1 bilhão e 300 milhões. É gente toda a vida. Apesar de ser 1/3 dos habitantes do mundo, é muita gente. Mas, ao longo da história, fomos nos dividindo. Ou por questões ideológicas, discussões doutrinárias, ou por abuso de poder, ganância de poder, a gente foi se dividindo. Hoje somos 1 bilhão e 300 milhões de católicos, mas lá estão também mais de 260 milhões de ortodoxos cristãos, e creio que uns 800 milhões daqueles que chamamos de protestantes, divididos em tantas denominações, em tantas seitas. Só no Brasil já temos mais de 40 milhões de evangélicos, e nos dizemos todos cristãos. Não era isso o que Jesus desejava. E creio que dificilmente a gente vai realizar o sonho de Jesus se nós continuarmos a disputar quem é mais fiel a Jesus, quem não é. Se nós continuarmos a achar que o nosso grupo é o mais verdadeiro, o outro está no inferno. Creio que o grande caminho que pode ainda encher o coração de Nosso Senhor é o caminho daquelas primeiras comunidades. Não somente um só coração, uma só alma, porque rezavam o mesmo credo, mas também porque eram solidários, eram fraternos, ninguém passava necessidade. Eles estavam abertos a manter a sua unidade também nos seus bens, e não apenas nos seus louvores, nos seus aleluias e nos seus cânticos, também nos seus bens. A gente vive numa sociedade que está bem distante daquilo que Jesus queria. Vivemos numa sociedade de produção, de mercado, de consumo, de individualismo tremendo. Vivemos numa sociedade em que o luxo de alguns provoca a morte de muitos, ou a pobreza. Vivemos numa sociedade de desigualdade social, de injustiças, e nós cristãos não conseguimos nos dar as mãos para ajudar a mudar um pouco isso, a sermos mais solidários. Talvez tenhamos nossas diferenças, mas por que não sermos fraternos? Por que não sermos solidários? Por que não buscarmos aquilo que as primeiras comunidades buscavam? Não havia necessitados entre eles, mas entre nós há muitos necessitados. E a gente, dentro desse mundo capitalista, o valor da gente é a capacidade de comprar, de desperdiçar, de comprar de novo. E o direito de sobrevivência, muitas vezes, ele é sacrificado pelo direito do lucro. E muitas vezes nós católicos ou nós cristãos não somos solidários com aqueles que mais passam necessidade. Vamos fazer reformas, mas é para atender, para ter um coração, só coração, uma só alma, ou é para de novo salvar os privilégios, os lucros? Constantemente estão falando para nós do perigo do comunismo. E São João Paulo II, ele dizia: o comunismo é um chifre do diabo, o capitalismo é o outro chifre. Ele tem 2 chifres e mata dos 2 lados. E nós, quase todos nós, somos servidores do capitalismo. Creio que a gente vive também como aquele fariseu Nicodemos, mais ou menos dentro de uma estrutura tão forte que a gente não sabe, mas meu Deus do céu, como sair dessa estrutura? É preciso nascer de novo, disse Jesus. Nicodemos, se você não nascer do Espírito Santo, você não vai escapar desse mundo que você está vivendo, você não vai conseguir ser meu discípulo de verdade.
Eu dou testemunho daquilo que eu vim trazer para vocês. Um verbo eterno que se encarna, que vive a nossa vida, que prega um reinado de Deus para a sociedade toda. Vocês preferem outros reinos, disputas de poder, influência, sucesso, riqueza. E quem não tem inveja quem tem. Não é por aí o caminho do Espírito Santo. E esse tempo agora, minha gente, meu querido irmão, minha querida irmã, é um tempo bonito. Nós estamos caminhando após a proclamação da Páscoa de Jesus para celebrar o quê? Pentecostes, a vinda do Divino Espírito Santo, aquele Espírito Santo que abrasou o coração dos apóstolos, que fez com que eles se tornassem missionários, que enfrentassem a estrutura da sua religião judaica, a estrutura do Império Romano, sofrendo tribulações, perseguições, morte, mas foram fiéis ao reinado de Deus, à proposta de Jesus. O Império Romano passou, acabou-se. Nós estamos aí como cristãos, graças ao testemunho dessas primeiras comunidades. Eu acho que vale a pena a gente pedir esse Espírito Santo. Não permita que façam você pensar que o Espírito Santo é um bem de consumo individual, para fazer milagre, para fazer cura, para dar shows. O Espírito Santo, ele vem para que haja um só coração e uma só alma, para que haja fraternidade, unidade, solidariedade. É esse o Espírito Santo de Jesus. O resto pode ser falsificado, embora atraia demais a gente. Nós gostamos de milagres, nós gostamos de shows, mas nem sempre isso faz a gente ser um só coração e uma só alma. Eu gostaria que você preparasse para o Pentecostes pedindo: meu Deus, dê para mim a graça de nascer de novo. Essa graça que o Senhor ofereceu ao velho Nicodemos, dê para mim também. Eu quero nascer de novo. Por quê? Eu quero ser um só coração, uma só alma. Eu quero ter solidariedade, buscar a unidade. Eu sou capaz de me sacrificar um pouco para que o outro possa sobreviver. Ser um só coração e uma só alma. Não seria bonito que cada marido e mulher fosse um só coração, uma só alma? Que ninguém ficasse dizendo: isso aqui é meu, esse é meu cartão de crédito, isso é meu. Um só coração, uma só alma. Não seria maravilhoso se pais e filhos formassem um só coração, uma só alma? Irmãos, um só coração, uma só alma. Comunidade, um só coração, uma só alma. Que ninguém passa necessidade ao nosso redor. Nós não vamos louvar a Deus dentro da igreja e depois fechar os olhos, ser indiferente diante daquele que é meu vizinho, daquele que passa perto de mim. Absolutamente. Nós somos um só coração, uma só alma. E talvez isso poderia nos conduzir a um ecumenismo, a uma busca de dar as mãos para vencer tudo que há desse chifre do demônio em nossa sociedade brasileira, chamada capitalismo. Nós somos vítimas desse capitalismo e às vezes estamos também envenenados, como aquelas serpentes envenenaram o povo de Deus lá no deserto. Às vezes está envenenado também pela mentalidade e pela ideologia desse pessoal. Nós somos e pertencemos a Jesus ressuscitado. E nós queremos, como os apóstolos, testemunhar esse Jesus para o mundo. E que no que depender de cada um de nós, que a gente possa de todo o coração dizer: meu Deus, a minha vida vai ser uma vida consagrada a esse reino de Deus. Eu quero que Deus reine dentro de mim, mas quero também que meu critério, meu modo de pensar, meu modo de agir, seja a partir desse reinado de Deus que eu sonho para o nosso mundo, para que seja um mundo um pouco mais humano, seja um mundo mais fraterno, mais solidário, mais de Jesus e certamente mais de Nossa Senhora. Como eu dizia para vocês no início, como é bom fazer essa experiência que vocês estão fazendo aqui, de tantos lugares diversos, do sul, do norte, do nordeste do país, de todo canto. De repente nos reunimos e somos uma só família. Eu tenho a impressão que nesse momento vocês se sentem um pouquinho, não é mesmo? Um só coração e uma só alma. Por que não podemos viver isso também fora deste santuário? Também lá na minha comunidade?
Posso viver isso. Que eu coloque diante de Deus o meu desejo de nascer do Espírito Santo para assumir o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria Santíssima, ela é a primeira que nos fortalece, nos faz acreditar, o Senhor faz em mim maravilhas, santo é seu nome, Ele vai mudar esse mundo. Se não mudar na nossa geração, Ele vai nos preparar e nós vamos ajudar para que a próxima geração se torne melhor. E um dia, a gente realiza o sonho de Jesus, um só coração, uma só alma, um só rebanho, um só pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.